Nós começamos a pensar desde o domingo passado sobre uma estrutura mental, né? Porque toda a nossa realidade, de alguma forma, ela é construída a partir de uma subjetividade, de um pensamento que você abriga dentro da sua cabeça, dentro da sua mente. É por isso que a gente encontra tantos textos nas Escrituras nos alertando sobre no que a gente deve pensar, né? A primeira coisa que a Bíblia fala é que deve pensar naquilo que é verdadeiro, né? Muita gente vive as suas vidas quase que um surto psicótico, porque a gente vive muito de expectações, de ansiedades, a gente acaba imaginando desfechos para a vida, situações para a vida, e a gente começa desde já a reagir em relação a ela. Mas não são só os pensamentos, né? O que abriga dentro de nós também são alguns valores. Valores que vão funcionando como Paulo chama de sofisma, né? Vão funcionando como um rudimento, como uma base, em cima da qual a gente constrói a nossa vida. Então tem gente que, por exemplo, carrega dentro de si a ideia de que tudo vai dar errado. De que se alguma coisa pode dar certo, pode dar errado, com certeza dará errado. Então ela acaba construindo a sua vida, as suas reações, as suas escolhas nessa dimensão. Porque essa é a expectação dela, a expectação de que se alguma coisa pode dar certo, pode dar errado, vai dar errado. Mas existem pessoas que carregam na sua cabeça um outro tipo de mentalidade. Tem gente que é otimista demais, né? E vai seguindo a sua vida, construindo suas escolhas e seu ambiente a partir desse otimismo. De alguma forma que isso exemplifica para a gente mais ou menos aquilo que eu estou querendo dizer, porque tudo que é construído à nossa volta e em nós é construído por uma palavra. É por isso que a palavra de Deus, as Escrituras, nos orienta tanto a tomar cuidado com aquilo que a gente diz, né? Com aquilo que a gente expressa. Mas mesmo aquilo que a gente diz e expressa já é antecedido de algo que a gente carrega no nosso coração, como a palavra de Deus vai ensinar, né? A boca fala do que está cheio o coração humano. E uma das coisas que eu vejo como base de construção da vida com Deus é a ideia de que nós somos servos de Deus. E aí nós temos uma mentalidade de servo. E não conseguimos desfrutar uma realidade de filho. Servo tem sua relação pautada numa obrigação. Filho tem uma relação construída no amor. A gente acha, por exemplo, que a obediência é o elemento principal da relação com Deus. Depende em que pé você constrói esse processo. O filho que fica, por exemplo, da parábola de Lucas capítulo 15, verso 11 em diante, é alguém que obedece em tudo o tempo todo. Mas constrói esta obediência em cima de uma mentalidade de servo. De alguém que está obedecendo, não porque tem um relacionamento de amor com seu pai, mas de alguém que está obedecendo porque quer ter alguma vantagem do pai. Quer ter um salário, quer ter um direito. É isso que ele expressa quando ele diz assim, viu, há quanto tempo estou convosco, sem jamais desobedecer uma ordem tua, e você nunca me deu um cabrito para eu queimar com os meus amigos. O que define um escravo, por excelência, é o fato dele ter que obedecer em tudo, o tempo todo, ao seu senhor. Isso é o que define um escravo. Alguém que é obediente. A nossa cabeça, ela é bipolarizada. A gente tem uma dificuldade em lidar com a síntese que o Evangelho propõe para a vida no dia a dia. Então, quando a gente pensa desta forma na obediência, a impressão que a gente tem é que o único caminho que nós temos a tomar, então, para ser filho, é a desobediência. Não.
Quando nós falamos de Deus, tudo que Deus diz é. Tudo que Deus diz pode ser considerado como lei, no sentido de que aquilo é. Entendendo aqui um recorte sobre lei como aquilo que é. É igual à lei da gravidade. Ela é. Deus não fala algo que pode ser e pode não ser. Se Deus falar, faz assim, não é que aquilo pode ser ou pode não ser. Não, aquilo é daquele jeito que Ele falou. Então, qualquer um de nós precisa, pela relação, entender quem é o seu Pai. E pela relação, dar razão a Ele. De tal forma que a obediência passa a ser o caminho mais coerente, sábio. Mas não para gerar em mim distinção, ou não para gerar em mim a ideia de que eu mereço. Quando Deus diz ao seu filho Adão e Eva, Ele diz assim: de toda árvore do jardim comerás livremente. Ali tem um ponto que expressa e que dá um fim à ordem de Deus. A ordem de Deus é que o homem seja livre, que suas escolhas sejam livres. E o que se segue é a orientação da responsabilidade que toda a liberdade demanda. Quando ele diz, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, Deus, quando diz isso, Ele não está dizendo que é algo que pode ser e pode não ser. Quem trouxe essa ideia foi a serpente. É assim que Deus disse? Não, não é assim não. Essa ideia de que Deus muda, Deus não muda. Deus não sabe mudar. Ele diz, eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus não gosta de mudança. Deus gosta de novas formas. Deus gosta de transformar. Morte em vida, mal em bem. Mas Deus, Ele é Deus. Então, essa ideia religiosa de que aquilo que a palavra de Deus diz, ou aquilo que Deus diz, está sob júdice, está sob avaliação, está refém das circunstâncias, isso é uma bobagem. Mas quando a gente não entende isso, a gente acha que o nosso problema é Deus. E você vai reparar isso se você começar a prestar atenção a tudo que acontece à sua volta como expressão da fé cristã em nossos dias. A impressão que dá é que se Deus tivesse um critério mais maleável, a minha vida estaria muito mais tranquila. Que o problema está no critério exigente de Deus, e não em mim. Que se Deus dissesse assim, não matarás, exceto em casos especiais, pronto, minha vida estava resolvida. Mas quando ele diz assim, não matarás, tá vendo? É um critério muito duro. Mas eu costumo atender bastante gente no meu consultório que não deu tiro em ninguém, mas que matou dezenas de pessoas. E às vezes não precisa tudo isso. Às vezes é 2 ou 3 que ela mata no coração dela, no significado que ela dá àquela pessoa, para ser o suficiente para ela se amargurar, para ela não ter paz. Tem muita gente, por exemplo, que não vive uma situação honrosa com seus pais. Não é uma situação de amor, de respeito, de luz, de verdade, de bondade, de perdão. É uma situação conflituosa, muitas vezes. E aí, quando a gente lê as Escrituras nos ensinando para que te vá bem, ou para que se prolongue os teus dias na terra, a gente imagina que isso é um critério que Deus estabeleceu para que aqueles que consigam cumprir, recebam de Deus um plus para a vida.
uma bênção extra. E a posteriori a esta honra aos pais. Não, eu atendo essas pessoas, elas chegam lá arrebentadas, e quando você vai perceber, muito disso está num conflito de desamor entre pais e filhos. Onde eu me sinto culpado. Eu me sinto culpado por ter raiva. Eu me sinto rejeitado. E porque sou rejeitado, sinto raiva. E porque sinto raiva, desenvolvo então uma culpa. E porque sinto culpa, desenvolvo então um meio de me auto-expurgar. E porque quero me auto-expurgar, desenvolvo um processo de autossabotagem. E aí minha vida não vai para frente. E daí ele acha que está sendo castigado. Não, a palavra de Deus é o que é. E ela sempre quer gerar vida. Ó, você pode ser livre. Mas não entre na direção das coisas que impedem o fluir da vida. Daquilo que lhe mata. De tal forma que a palavra de Deus é a palavra de Deus e pronto, acabou. Essa é a tese desse primeiro raciocínio aqui. Mas a obediência quer dizer muito pouco. Porque você pode ser um obediente, mas pode ser um obediente construído em cima de uma mentalidade de servo. Onde você não é filho, mas você obedece. Onde você não é filho, mas você é adequado. Onde você não é filho, mas você está sempre disposto a trabalhar. Onde você não é filho, mas você cumpre as demandas. Você é pontual. Mas tudo aquilo só serve para você piorar enquanto pessoa. À medida que melhora o seu desempenho comportamental, religioso, porque a base da sua mente está trabalhando como se você fosse um servo, um escravo, e Deus fosse esse patrão. E Deus fosse esse negociante. Quando você trabalha com atletas de alta performance que ganham muito dinheiro, eles têm muito poder. Uma das coisas que os clubes não entenderam ainda na questão do futebol é que você não pode tratar com esses caras no viés do dinheiro. Porque às vezes ele tem mais dinheiro do que o dirigente dele. Porque ele já está há 10, 15 anos ganhando 600, 800, 1 milhão por mês. Então, se você estabelece o critério do dinheiro para tentar extrair dele uma motivação, por exemplo, não é um bom caminho. Porque ele não vai se motivado, ou ele não vai se sentir pressionado pelo fato de que ele ganha 1 milhão, 800, 600 mil. Você precisa estabelecer uma outra via para dialogar com ele. E normalmente tem que ser uma via relacional. Uma via onde ele goste de você. Onde ele se interesse por você. Porque ele tem muito poder. Esse atleta tem muito poder. E se você falar que ele não está fazendo algo a contento, ele simplesmente vai fazer algumas coisas que você não terá como dizer que ele não foi trabalhar, que ele não treinou, que ele não se dedicou. Porque ele vai correr, ele vai chegar no horário, ele vai sair no horário. Só que ele não vai entregar o que pode. Porque o que se estabelece entre um processo onde eu faço algo para obter uma vantagem? Se estabelece uma relação comercial. E na relação comercial, o outro é sempre aquele que se opõe à minha vantagem. Então, se uma empresa pode ter um empregado que trabalhe 6 dias por semana pagando R$ 500, por que ela pagaria 1.000? Se o empregado pode ganhar R$ 1.000 trabalhando 3 dias por semana, por que ele trabalharia os 6 dias? Tudo vai se tornando essa estrutura de vantagem.
E nós vivemos hoje uma perspectiva da igreja em que a nossa relação com Deus é ensinada como se a gente fosse escravos de Deus, como se nós fôssemos servos de Deus. Mesmo que a palavra de Deus nos ensine que Deus não pode ser servido por nós. É uma incoerência. Mas o que a gente está cavucando aqui dentro do seu coração, dentro da sua tradição, dentro daquilo que está na base da sua relação com Deus é que tipo de pensamento você alimenta sobre si e sobre Deus. Como é que você vê Deus e como é que você se vê? E que tipo de relação é essa proposta entre você e Deus? E aí nós lemos o texto de Gálatas capítulo 4, a partir do verso 1. Que diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada se difere de um escravo, mesmo que seja ele senhor de tudo. Digo, pois, que durante o tempo em que um herdeiro é menor, em nada se difere de um escravo, mesmo que sendo ele senhor de tudo. Mas se está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, andávamos servilmente, sujeito aos rudimentos do mundo. As bases elementares, rudimentares de como o mundo é erigido, construído. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Então a gente vem carregando essa mentalidade durante muito tempo, sem nenhum outro processo que pudesse representar para nós uma luz distinta daquilo que a gente entendia ser a vida com Deus, que fez com que a gente construísse o templo, por exemplo, o credo, o dogma, o rito, para o qual Jesus, olhando, diz assim: derruba, não serve para nada, isso não expressa Deus, não revela Deus, isto é uma conclusão errada. Então, quando vem esta plenitude do tempo, Deus envia seu Filho. E Ele vai dizer de si que Ele é a luz dos homens. Ele é aquele que tem a condição de iluminar a nossa vida, a nossa mente, de fazer com que a gente possa enxergar com clareza uma realidade. E que realidade é essa distinta no texto? A realidade é um filho. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. A realidade é filho. O que nós estamos contrapondo aqui é escravo ou filho. Qual a mentalidade que lhe habita? Se você tem uma mentalidade de escravo ou uma mentalidade de filho. Porque durante muito tempo nós vamos vivendo dessas conclusões e dessas percepções que faz com que qualquer andar meu na direção desta divindade represente o andar de um escravo e não de um filho. De alguém temeroso, de alguém com medo, de alguém interesseiro, de alguém que vive da vantagem, que vive de uma expectativa, de uma avaliação correta sobre o seu desempenho por esta divindade. Eu vou vivendo como se eu precisasse ser extraordinário, como se eu precisasse transformar pedra em pão o tempo inteiro, para quem sabe ser considerado um filho de Deus. E à medida que eu me desdobro, à medida que eu me dedico, à medida que eu tento exercer uma vida que eu penso representar um padrão que possa agradar esse Deus, não puramente, não por consciência livre, não por amor, mas na expectativa de ser recompensado por Ele num segundo momento,
quando vejo as coisas acontecendo de tal forma que elas contrariam as minhas expectativas, passo a alimentar em relação a essa divindade mágoa, raiva. Mas também não posso falar muito claramente. Tenho medo até de olhar para esta raiva dentro de mim. Porque tenho medo também do que essa divindade possa fazer comigo. Uma vez que ela é este patrão poderoso, que pode me pagar, mas que pode também sonegar esse pagamento. E se ele sonega esse pagamento, a minha vida complica. Eu morro de fome, eu passo necessidade. Mas Deus, depois desse período todo em que a gente ficou concluindo de uma forma errada, de uma base errada, eu lembro de algo que o Silas aqui na frente me ensinou há, sei lá, uns 6, 7 anos atrás. E ele disse assim: Alexandre, quando você vê um edifício sendo construído, não se importe com a sua construção. Não se importe se ele é de vidro, se ele é de aço, se ele é de tijolo. Não se importe com nada disso. Não se importe se ele é redondo, se ele é quadrado. Não se atente a essas realidades. Observe o que está embaixo. Observe o que está na base da construção desse edifício. E se você puder bater nessa base e derrubar esta base, todo ele irá ruir. E é exatamente isso que nós estamos tentando fazer nessa noite. Bater contra uma base que muitas vezes faz sentido para nós, porque entrou na nossa cabeça e endureceu de tal forma como uma sapata concretada com aço e concreto e pedra. E aquilo insiste em ser a base da nossa construção humana, daquilo que eu chamo de ser gente, de ser pessoa, e obviamente da nossa construção, da nossa relação com Deus. Mas para que a gente pudesse entender esta realidade, a luz dos homens veio, e veio não distinta de nós, veio nascido de mulher, veio nascido sob a lei. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, exatamente como eu e como você. Não era alguém que detinha poderes extraordinários para além dos nossos. Mas era alguém que justamente por reconhecer a sua humanidade, podia ser um referencial de humanidade para nós. E quando dizia, o filho nada pode de si mesmo, disse isso de todos nós, de todos aqueles que nasceram da mulher, que nasceram sob a lei. Eu e você não podemos nada. E quando foi questionado sobre como então construía a sua vida, disse, eu construo no colo do meu pai. Eu construo como todo filho deveria construir a sua relação e a sua vida. Eu só faço o que vejo o pai fazendo. Eu estou debaixo da sua aba. Eu estou na presença dele continuamente. E estou atento a tudo o que ele diz, porque tudo o que ele diz é. E segundo ele fala, então, eu julgo a vida. Eu julgo o meu trabalho, o meu namoro, os meus estudos, o meu descanso, os meus sonhos. Segundo o que ele diz. Jesus veio para ser esta referência. Ser esta luz, ser este farol. Você não se descobrirá enquanto filho. Pense em Jesus enquanto filho. Como ele viveu, como ele andou. Um cara que vai ressuscitar Lázaro, ele vai orar para pedir a ressurreição de Lázaro, e a primeira parte da sua oração é pedir desculpa porque vai orar.
porque talvez aquilo pareça formal demais. Pai, eu sei que o Senhor me ouve aí e tal, mas eu vou falar aí com o Senhor nesse sentido, porque tem um povo olhando aí e tal, e para que eles creem, então Mas eu sei que o Senhor me ouve. Mas como é que você sabe disso? Eu sou filho dele, cara. Ele me ouve. Mas a gente vai vivendo, se chamando ou se entendendo como filho de Deus, mas está o tempo inteiro puxando as barras das saias de Deus, na esperança de que Ele lhe conceda ou nos conceda um minuto de sua atenção, quando a palavra de Deus diz que não dormita o guarda de Israel. Mas a gente vai vivendo como se Deus não observasse as nossas angústias, os nossos medos, as nossas aflições, as nossas necessidades. Enquanto a palavra de Deus fala assim: vosso Pai bem sabe que necessitai de todas elas. Mas a gente vai falando que é filho, mas vivendo igual um escravo. Vivendo com medo, vivendo ansioso, enquanto a palavra de Deus diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Medo de Deus. Quanta gente obedece a Deus por medo nas suas igrejas? Quanta gente faz coisas julgando ser para Deus, tendo medo da represária de Deus. E com o passar do tempo, vai perdendo até a vontade de orar. E ainda se culpa por causa disso. Diz, faz tempo que eu não oro, velho. Deve ser por isso que eu estou dando tanta cabeçada. Deus deve estar pesando a mão. Você não ora, cara, porque você não tem prazer numa divindade assim. Ninguém tem prazer numa divindade que está ali o tempo inteiro te exigindo algo. Avaliando você, com um critério lá no terceiro céu, em relação ao qual a única maneira de você achar que atingiu é se tornando um fariseu hipócrita, é se tornando 2 vezes mais filho do inferno. Caso contrário, o que vai sobrar no seu coração é um medo. Eu estou devendo, eu estou devendo. Eu estou devendo. Você sabe quanto dinheiro eu já gastei com o Lucas, meu filho? Nem eu sei. Mas sabe quanto que ele está me devendo? Nada. Por quê? Porque é meu filho. Simples assim. Mas a gente acha que está devendo. Mesmo que a palavra de Deus vai dizer que Jesus Cristo rasgou o escrito de dívidas que era contra nós, encravando-o numa cruz. Você não deve nada para Deus. Deus constituiu Deus meu advogado contra Deus. Eu não devo nada. E não devo nada porque eu paguei. Não devo nada porque Ele pagou. Ele enviou o Filho, nascido igual a gente, para resgatar os que estavam sob a lei. Para resgatar os que estavam debaixo desta lógica, servil, serviente. E nos dar a adoção do quê? De filhos. Filhos. Filhos do desejo de Deus. Filhos da vontade de Deus. Não existe uma lei que te obriga a adotar filhos. Existe? Pode existir uma lei
que te obrigue a sustentar os filhos que você gerou. Abandono de incapaz, abandono material, abandono não sei das quantas lá. Eu não sou advogado, mas eu sei que tem, não tem, Pedrinho? Mas não tem nenhuma lei que te obriga a adotar o filho dos outros, tem? Qual que é a razão para você adotar uma criança que não seja seu filho, sua filha? Amor, vontade, desejo, liberdade. Você e eu somos filhos do desejo de Deus, da liberdade de Deus, do amor de Deus. Porque Deus é amor. Esse desejo já está expresso lá em Gênesis 1, 26. A primeira vez que nós percebemos Deus pelo lado de dentro é um Deus desejoso. É um Deus façamos. Você vai vendo um Deus poderoso, haja, 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 haja. Quando chega em nós, viu? Vamos fazer? Fazer o quê? Vamos fazer a gente mesmo? Vamos fazer nós? Vamos fazer o ser humano igualzinho a gente, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e vamos dar ele para governar tudo? Vamos! Deus não era obrigado, Deus não tinha porquê, não existia uma lei que obrigava Deus a nada, a não ser a liberdade de Deus. Você já entendeu isso? Que você é alguém que Deus quis? Você já orou como Paulo, por exemplo, pela graça de Deus, eu sou o que sou? Você já agradeceu a Deus por ser quem é? Você já entendeu que ser santo é cumprir o papel de ser você no universo, na história, no mundo? Que à medida que você tenta interpretar um papel para agradar todo mundo, você deixa de ser você e deixa de ser santo? Que santidade é ser adequado, que é estar de acordo com o que se é. Que à medida que você está tentando parecer ser, você se desconfigurou. Ninguém no universo, nem na história, poderá tomar o teu lugar. Ninguém terá o cenário e nem o blend que lhe forma. De tal forma que Jesus Cristo vem e se torna um de nós, e referência, e vida dentro de nós, e vai para a cruz, e morre, e paga a nossa dívida, e ressuscita, e nos dá o poder do Espírito Santo, para que você pudesse ser você. Exercer o seu papel na história, respeitar o seu cenário, respeitar a sua geografia, porque o missionário na África nunca vai nem saber e nunca vai olhar nos olhos das pessoas que cruzam o seu dia todos os dias, para as quais você poderia simplesmente dar uma boa notícia, dizer: olha, cara, Deus ama demais você, e eu quero te dar um abraço por isso. Eu queria tomar um café com você com isso. Mas eu não faço porque o que vão pensar de mim? Eu não faço porque eu preciso fazer alguma coisa para Deus gostar de mim. Eu não faço porque eu estou ocupado com as minhas demandas. Enquanto negocio com Deus e com a vida, esperando de Deus uma bênção que na grande maioria das vezes tem relação com a materialidade ou com a atividade, e tudo isso ficará, porque caixão não tem gaveta. Mas eu não consigo entender que bênção é ser livre em Jesus Cristo, é conhecer a verdade e ser liberto por ela, de que Deus me ama, de que Deus me deseja, e de que se eu quiser saber quem eu sou e o que fazer da minha vida, eu só descobrirei isso numa relação de amor com Ele, numa relação de filho, de filha. Fora disso, a gente vai cansando, sustentando uma divindade nas costas, e a vida vai ficando pesada. Porque não sou eu que sou sustentado por ela, é eu quem a sustento. Mas
quando nós recebemos esta adoção de filho em Jesus o Cristo, pela obra única, exclusiva, plena, completa, suficiente de Jesus na cruz. Eu sou feito um filho e uma filha de Deus, e Deus envia aos nossos corações o Espírito Santo de seu Filho, o mesmo Espírito que habita Jesus, o mesmo Espírito que habita o Pai. E aí faz sentido chamar Deus de Pai, clamar a Deus, Abba, Pai. Porque este é o único questionamento naquele dia. Porque o penhor é o Espírito, como Efésios vai nos ensinar. Deus não quer saber quem você é, o que você fez, deixou de fazer. Ele vai olhar se você tem o mesmo Espírito que o dele. Porque se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Mas o Espírito Santo em nós é o penhor. É aquilo que me coloca numa vida não religiosa, que fica chamando Deus de Pai, enquanto eu chamei muito tempo Deus de Pai, e quando fui ver, Ele nada mais era do que um carrasco dentro de mim. Um dia eu tinha um estudo às 10h30, 10h40 da noite, e depois o pessoal da universidade ia lá para minha casa, e depois, acho que o Pedro fez parte dessa época, né, Pedrinho? O Kaká, se eu não me engano. E depois que a galera estava saindo de casa, que era tipo meia-noite alguma coisa, eu fui orar e chamei Deus de Deus e Deus desapareceu. Chamei Deus de Pai e eu encolhi. Aí eu fiz uma oração de criança, falei, na boa, Deus, quem que é o Senhor? Porque não dá. E aí Ele começou a me responder através de um livro, um texto das Escrituras e um filme. E quando Ele começou a me responder essa simples pergunta, quem eu sou? Ou quem você é? Eu vi que o que eu abrigava dentro da minha cabeça, do meu coração, era um Deus patrão. Era um Deus ditador. Era um Deus de quem eu tinha medo. De dizer o que eu pensava, de contar os meus pecados. Era um Deus que normalmente eu só me apresentava quando eu estava me achando bem. Era um Deus em relação ao qual eu não tinha nenhuma intimidade. Era sempre formalidades. Ó Deus Todo-Poderoso, louvado seja o seu nome. E ainda que Ele seja tudo isso, Ele só o é para filhos. Só faz sentido para gente que carrega essa consciência dentro de si, de que é um filho e uma filha de Deus. Aí a obediência faz sentido, porque ela não te tornará uma pessoa pior. Ela não te tornará uma pessoa que não consegue celebrar o fato de que um irmão estava perdido e reviveu, estava morto, foi achado. Ela vai te fazer entrar na festa, na hora que vê o irmão voltando, vai pular no pescoço do irmão igual o pai. Por quê? Porque eu e o Pai somos um. Por quê? Porque eu tenho o mesmo espírito que o Pai. Por quê? Porque eu só faço o que vejo Ele fazendo. Por quê? Porque segundo Ele fala, eu julgo a vida. Então se Ele está pendurando no pescoço do meu irmão que voltou, quebrado, e que desobedeceu, que gastou tudo, então eu vou pendurar também. E se Ele está fazendo festa, eu vou celebrar também. Agora eu não vou tirar satisfação, porque satisfação é para servo. Servo que está no Ministério do Trabalho, porque não recebeu a hora extra. Que não tem a coragem de abrir a geladeira da casa, não tem a coragem de pegar o cabrito ali, e o pai espantado dizendo assim, filho, tudo que eu tenho é teu, você não pegou porque não quis. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama ao Pai, de tal forma que já não és escravo. Repete comigo isso aí, gente. Eu não sou mais escravo. Vai, eu não sou mais escravo. De sorte que não és escravo
porém filho. Eu sou um filho, uma filha de Deus. E sendo filho, eu também sou herdeiro de Deus. Herdeiro da mesma vida, da mesma natureza, herdeiro de tudo. Como é que você vai viver agora como um herdeiro de Deus? Responde para mim, como você viveria se você fosse o herdeiro do Bill Gates? Um comedor de arroz com feijão. Uma lagosta de vez em quando também. Mano. Como você viveria? Quais seriam suas preocupações? Qual é a celebração, irmão ou irmã, que surge no seu coração neste exato momento pelo fato indestrutível de que se você entregou a sua vida a Jesus, Deus estava em Cristo te fazendo um herdeiro ou uma herdeira dele? Qual que é a alegria que surge no seu coração nesse momento? Isso fala muito de nós. Isso fala do tipo de pensamento que habita a nossa cabeça. Sabe por quê? Porque a gente vai aprendendo que as nossas emoções, e eu tenho ensinado isso a vocês, são frutos daquilo que a gente pensa. Quando a alegria não vem, é porque o pensamento é outro. Exultai, exultai. Outra vez vos digo, exultai. Alegrai-vos, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Eu sou filho, filha de Deus. Eu sou um herdeiro de Deus. A minha obediência a Deus é fruto desta relação de amor. É fruto do fato de quem eu sou em Jesus. Caso contrário, a gente precisa crescer ainda na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, para que a gente possa entrar nesse descanso e descansar no fato de que Deus estava em Cristo, nos trazendo de volta para Ele, não imputando a nós os nossos pecados, e nos deu a alegria de participar desta boa notícia a todos que a gente encontra. Deus é Deus, não é patrão. E a grande revelação de Jesus sobre Deus é que Deus é Pai. E a gente vai seguir pensando sobre que tipo de pensamento me habita. Onde o medo toma o direito de ser meu conselheiro e não meu cão de guarda. Onde a ansiedade e a angústia se tornaram o ambiente em que eu construo a minha vida. Onde eu não consigo desfrutar de descanso e de uma alegria genuína em coisas simples, como respirar, tomar um café, dar um abraço. E o evangelho já foi dado, irmãos. Já é de graça. Vamos só avisar a turma? Vamos só avisar o povo? Vamos só correr para o colo do Pai? Se permitir ser lavado pela palavra de toda ideia sobre nós e sobre Deus que não encontra referencial em Jesus?
Vamos permitir esta desconstrução e esta nova criação em nós, a partir de uma nova mente, como Paulo vai dizer, não vos conformeis, lá em Romanos 12, com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa, ou da vossa maneira de pensar, ou do vosso entendimento. Vocês vão ver, e eu também vou, como a vida ganha outro sabor. E como a gente fica abusado na vida. A gente começa a fazer coisa que o povo acha loucura. A fé, em última instância, é abraçar a loucura. Porque o mundo não conta e não viu Deus. Eles não conseguem perceber na nossa equação que nenhuma equação em nossa vida tira de lado o elemento Deus. É x mais y mais Deus elevado à enésima potência. É por isso que a gente anda na direção de um resultado que a gente não vê, mas a gente espera como se já fosse. Por causa de Deus. É isso que faz a gente atravessar Mar Vermelho, lutar com um cara de 3,20 m, tendo a gente 1,5 m. É isso que faz a gente peitar Faraó. É isso que faz tantos irmãos entregarem as suas vidas nas fogueiras para testemunhar do Evangelho. Ou os irmãos descritos em Hebreus, que não fizeram caso dos seus bens, da sua própria vida, para testemunhar do fato de que Deus é Pai e veio buscar seus filhos. Que Deus não é gato. Deus não veio buscar peão de obra. Deus é um Pai amoroso, que nos educa sim. Ele disse, se alguém está sem correção, este tal não é filho. Mas a sua repreenda tem sempre como objetivo a vida. E se a gente soubesse quanto a gente é amado, a gente ia descansar mais e se alegrar mais, e viver mais, e celebrar mais. E contar mais para os outros, e orar mais, e ler mais a Bíblia, e fazer mais coisas. Mas por quê? Porque é empregado? Não. Porque meu pai trabalha até agora, então eu também vou trabalhar. Porque eu oro sem cessar, porque eu vivo na oração. Porque eu quero ter comunhão com meu pai. Porque eu tenho prazer na presença dele. Essa semana eu fui orar com a Lili. Ela passou no meu consultório, ela saiu da irmã dela, eram as 3, a minha paciente das 3 não foi. Ela me mandou um zap, falou, amor, vamos tomar um cafezinho junto? Eu falei, vamos, passa aqui. Ela passou. E aí a gente tocou um café ali, trocou uma ideia e tal. E na hora que ela estava indo embora, que já 4 horas ia chegar, a paciente das 4, eu falei, amor, vamos orar? Ela falou, vamos. E daí eu abracei a minha esposa, assim, sabe? E ela me abraçou. E na hora que eu abracei ela, é como se eu estivesse abraçando Deus, ou dando um abraço em Deus. Daí eu desisti de falar muita coisa. Aí eu só falei assim, pai, o senhor sabe das coisas que eu tenho para falar antes mesmo de eu dizer, não é mesmo? Então eu só quero ficar nesse abraço aqui. Fiquei ele naquele abraço. O amor gera compromisso. A religião gera obrigação. O trabalho, o serviço gera obrigação. Você já acordou algum dia, Rogerinho,
Querendo ficar em casa, mas teve que trabalhar? Não precisa falar, não. Já, Cacá? Mas tem que ir, né? Fazer o quê? Agora, se fosse pro pai, você ia falar assim, pai, segura a onda aí, outro dia eu vou. Ou se o pai falasse assim, mas filho, eu estou precisando. Você fala, então tá bom, deixa eu deixar meu negócio de lado aqui, estou indo aí. Amor gera compromisso. Serviço gera obrigação. Tem gente que faz muita coisa, achando que é na direção de Deus, mas faz porque é obrigado. E a gente vai chegar numa parte do texto aqui, que a gente vai perceber que o servo jamais herdará com o filho da livre. O filho da escrava jamais herdará com o filho da livre. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos dê a graça e a fé, que é loucura, para crer, Senhor, que o Senhor é nosso Pai e que nós, em Cristo Jesus, somos teus filhos. E que isso impacte profundamente a nossa vida, o que nós fazemos, o que nós somos e como nós vivemos. Que seja por amor. Abençoe assim, Senhor, esta pequena comunidade e faça de nós aqui, Senhor, amados por Ti, filhos Teus, comprometidos com a Tua vontade, não obrigados, mas comprometidos pelo amor. E a Tua palavra diz que a Tua vontade é que todos sejam salvos. Então, Senhor, que a gente crie alternativas, maneiras, formas, aproveite oportunidades para falar do Teu amor. Não de uma igreja, não de um dogma, mas de uma obra que o Senhor fez para trazer de novo para a relação filhos que estavam mortos, mas que o Senhor na ressurreição de Jesus Cristo os fez reviver. Que estavam perdidos, mas que na obra do Calvário o Senhor os resgatou. Dá-nos essa alegria, Senhor, de fazer parte do que o Senhor está fazendo. Eu oro pelas famílias da nossa comunidade, oro pelos recursos que o Senhor trouxe, Senhor, que eles sejam abundantes, ó Pai, para aquilo que o Senhor quer fazer em nós e nesta cidade e em nossa nação, através dessa pequena comunidade. Abençoe os pais dessa comunidade, as mães dessa comunidade, as crianças dessa comunidade, os jovens dessa comunidade, Senhor, em nome de Jesus. E dá-nos, Senhor, laços de amor uns pelos outros. Que o Senhor crie isso em nós, pelo Teu Espírito Santo, e que a gente possa dizer amém, como quem diz eu quero, em nome de Jesus. Amém. Bom, é tudo mais simples do que parece, né? Como foi dito hoje, bênção é conhecer a verdade. E quando Jesus nos revela quem Ele é, nos revela o seu Evangelho, as coisas começam a fazer sentido dentro de nós. Eu acho que tem muito a ver com a nossa consciência. O Evangelho é uma consciência gerada. E quando a gente vai ouvindo, quando Deus vai nos revelando, as coisas começam a se organizar dentro de nós, começam a fazer mais sentido. Eu, por exemplo, conheço a parábola do filho pródigo desde criança, enxergando o filho que se foi, que pegou a herança e foi gastar, como a pessoa má, e o filho que ficou como a pessoa boa. Mas talvez essa mesma noção de certo e errado tenha que ser quebrada, né? Não tentar enxergar o certo e o errado, mas simplesmente viver, simplesmente agradecer e anunciar o Evangelho que nos foi anunciado, né? Como uma boa notícia, assumindo o nosso papel, né? O papel de uma pessoa a quem Deus gerou e confiou uma história. Bom, se isso faz algum sentido para você, que você possa espalhar essa mensagem, né? Isso que a gente ouviu é muito simples
da gente colocar em prática, né? E compartilhando já é uma forma de atingir outras pessoas. Você possa compartilhar e também dizer às outras pessoas sobre esse Evangelho da Graça, o Evangelho de Cristo.